Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de movimento circular e uniforme. E um exemplo que você está vendo no vídeo aqui atrás de movimento circular e uniforme é uma roda gigante quando ela está funcionando. Ela vai girar sempre com a mesma velocidade. Na verdade, com o passar das aulas desse assunto, a gente vai aprimorar um pouquinho mais os termos que a gente usa, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. E vamos começar dando uma olhada no nome do movimento, que é um movimento chamado de circular e uniforme. A gente vai dizer que ele é circular pela trajetória que ele descreve. Você está vendo aí na tela, representado com essa linha tracejada, a trajetória que o corpo vai descrever, que é uma trajetória circular. Por isso o nome movimento circular. Agora, o fato desse movimento ser uniforme significa para a gente que a velocidade tem módulo, ou seja, tem valor constante. E aí lembra, né? Ela tem valor constante, mas numa trajetória circular, ela vai mudando de direção e sentido, e eu vou representar para vocês já já. Agora, pessoal, esse corpo está em movimento circular ali. Eu vou parar ele, por exemplo, nessa posição, e vou te dizer o seguinte, que nessa posição, a direção e o sentido da velocidade é essa que eu representei. Eu vou anotar para vocês que essa velocidade é a velocidade V1. Agora, eu vou colocar esse corpo de novo em movimento e vou parar ele, por exemplo, aqui. Nesse ponto, a velocidade e a direção da velocidade é essa que eu representei para vocês. E eu vou chamar nesse ponto aqui de velocidade V2. Vou colocar de novo o corpo em movimento e aí o que acontece? Vou parar ele de novo, por exemplo, nessa posição aqui. Nessa posição que eu parei o corpo, a gente pode dizer que a velocidade tem essa direção e esse sentido, e eu vou chamar essa velocidade de V3 para você. O que a gente percebe? Que se a gente for comparar a velocidade em cada uma das situações, mesmo que ela tenha valor constante, ela está mudando em direção e sentido. E essa mudança está relacionada com um tipo de aceleração que faz com que o movimento circular aconteça, e essa aceleração é uma aceleração que vai apontar sempre para o centro da trajetória, que é uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, que a gente já começou a conversar sobre ela na aula passada. Então, a gente tem aqui em cada um desses pontos a nossa aceleração centrípeta, sempre apontando para o centro da trajetória. Agora, vamos definir uma grandeza bem importante, que é o período no movimento circular. O que acontece? Eu vou colocar para vocês de novo uma esfera ali e vou colocar essa esfera para andar, ela vai fazer o movimento circular. O que aconteceu? Você percebeu que ela deu uma volta só. O período é exatamente o tempo que ela precisa para dar uma volta. Então a gente vai deixar anotado que o período é o tempo de uma repetição completa. No caso, a nossa repetição é a volta. Pessoal, agora olha só, um exemplo que a gente pode dar também de movimento circular e uniforme são os ponteiros de um relógio, principalmente o ponteiro dos segundos. A gente percebe com mais facilidade isso. Ele está constantemente se movendo. Agora, eu vou pegar um pedacinho lá na ponta desse ponteiro e a gente percebe que ele se move sempre com a mesma velocidade. Por isso, é um movimento circular e uniforme. Agora, se a gente for medir o período, que é o tempo de uma volta completa, qual é o período do ponteiro dos segundos? O que a gente sabe? Que ele vai demorar 60 segundos para dar uma volta completa. Então, o período vale 60 segundos, tá certo? Vamos anotar isso bem certinho? Vem aqui comigo. Então, olha só, vou colocar para vocês ali um relógio e a gente vai falar do ponteiro dos segundos, tá? Esse ponteiro que eu estou destacando para vocês ali. Como o período é o tempo de uma volta completa, o período do ponteiro dos segundos é igual a 60 segundos. Eu vou deixar essa informação pintada da mesma cor que eu pintei o ponteiro ali para vocês. Agora, vamos supor que você quisesse saber o período do ponteiro dos minutos. O que acontece? O ponteiro dos minutos vai levar 60 minutos para dar uma volta completa. Então, o período do ponteiro dos minutos seria para a gente o quê? 60 minutos. Agora, Coelho, o período, antes você usou segundos, agora você está usando minutos. Gente, como o período é uma medida de tempo, eu posso usar qualquer unidade de tempo. Só que segundos é a unidade do sistema internacional. Daí você vai me perguntar, tá, mas dá pra gente então transformar esses 60 minutos em segundos? Dá sim, né? O período é igual a 60 minutos. A gente sabe que
cada minuto tem 60 segundos. Então a gente pode dizer que o período do ponteiro dos minutos é igual a 60 vezes 60, 3.600 segundos. Eu vou pintar essa nossa resposta aqui da mesma cor que eu tinha pintado ali para vocês o ponteiro dos minutos, tudo bem? Pessoal, agora olha só. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês de movimento circular uniforme é o que acontece com um satélite geoestacionário. Que história é essa de satélite geoestacionário que você está vendo no vídeo ali atrás? Imagina o seguinte, a minha cabeça é o planeta Terra. Quando eu tô com a cabeça é maior, olha, vamos lá. Enfim, minha cabeça é o planeta Terra e eu tenho um satélite de comunicação aqui que é geoestacionário. O que acontece? Conforme a Terra vai fazendo um movimento de rotação em torno do próprio eixo, então a Terra está rotacionando, o satélite ele vai rotacionar junto com a Terra, para que ele fique sempre na mesma posição, em cima do mesmo país, no mesmo local que ele está. Então o que acontece? Quando que ele dá uma volta inteira, esse satélite geoestacionário? Quando a Terra completar uma rotação em torno do próprio eixo. E a gente sabe que o tempo que demora para isso acontecer é de 24 horas, tá certo? Então, o período de um satélite geoestacionário vale 24 horas. A gente vai anotar isso bem certinho, vem aqui comigo. Então vamos lá, a gente tem a Terra aqui representada, e aí, conforme a Terra rotaciona em torno do próprio eixo, o satélite geoestacionário vai acompanhando essa rotação da Terra, e aí quando a Terra acabar de dar uma rotação inteira em torno do próprio eixo, o satélite também vai acabar de fazer um movimento circular ao redor da Terra. Por isso que o período, ou seja, o tempo para ele fazer esse movimento circular inteiro, vai ser o tempo que a Terra demora para fazer uma rotação em torno do próprio eixo. Por isso que a gente vai dizer que o período de um satélite geoestacionário é um período de 24 horas. Daí você vai me dizer, poxa, Coelho, eu posso pegar esse valor aqui, ó, 24 horas, e mudar para segundo? Pode sim, né? O período fica igual a 24 horas. Cada hora tem 3.600 segundos. Então, o período fica igual a 24 vezes 3.600 vai dar para a gente 86.400 segundos. Esse é para a gente o período de um satélite geoestacionário, ou seja, 24 horas, ou, se você preferir, no sistema internacional, 86.400 segundos. Agora a gente vai falar de uma outra grandeza chamada frequência. Para a gente definir frequência certinho, eu quero antes dar uma olhada com vocês no movimento circular de dois objetos que eu coloquei aí na tela. Já tem ali tracejada a trajetória circular que cada um deles vai fazer. E eu quero primeiro comparar os períodos dos movimentos. Então, o de cima eu vou dizer que ele tem um período que eu vou chamar de T1, e o de baixo vai ter um período que eu vou chamar de T2, que é o tempo que demora para dar uma volta completa. O que acontece? Ó, dá uma olhada nas duas figuras, e é muito fácil a gente perceber que o de cima está girando muito mais rápido que o de baixo, ou seja, o tempo que ele demora para dar uma volta é menor do que o de baixo. O de baixo demora mais para dar uma volta. Então eu vou pausar os dois ali e vou anotar com vocês o seguinte, que o período 1, ou seja, o tempo que o de cima demora para dar uma volta é menor do que o período 2. Vamos dar uma olhadinha ali nos corpos se movimentando de novo e vamos conferir o que a gente anotou. Olha só. O de cima, ele está girando mais rápido, ou seja, ele demora menos tempo para dar uma volta. Então eu posso dizer que o período é menor do que o de baixo, tudo bem? Agora, a definição de frequência. Frequência é o número de repetições que acontecem num certo intervalo de tempo. Opa, peraí, frequência que a gente vai usar o Fzinho. Se frequência é o número de repetições que acontecem no intervalo de tempo, eu posso dizer que quanto maior o número de repetições, maior a frequência. E, naturalmente, quanto menor o número de repetições, menor a frequência. Então vamos comparar as duas figuras, colocando então de novo ali os objetos para girar. O que a gente percebe? Que o de cima demora menos tempo para dar uma volta, ou seja, se eu pegar e contar 1 minuto, o de cima vai fazer muito mais voltas num minuto do que o de baixo. Então eu posso afirmar que o de cima
tem uma frequência maior que a de baixo. Vamos anotar isso certinho, então. Eu posso dizer que a frequência do movimento 1 é maior do que a frequência do movimento 2. Exatamente por quê? Porque o número de repetições que acontecem no movimento do objeto 1 é maior que a do 2, você percebe olhando ali para a animação, tudo bem? E aí olha que interessante que a gente pode concluir. O período 1 é menor do que o 2, mas a frequência 1 é maior do que a 2. Ou seja, existe uma relação contrária, uma relação de proporção inversa. Quanto menor o período, maior a frequência. E para a gente definir matematicamente a frequência, eu vou dizer para vocês então que frequência é o quê? É o número de repetições que acontecem, no caso aqui o número de voltas, num certo intervalo de tempo. Então eu posso escrever que a frequência é igual a... Para a gente poder escrever ali, eu queria que você desse uma olhada na figura. A gente percebe aqui na figura que essa esfera fez uma única repetição. Então vamos anotar isso lá na equação. Foi uma única repetição. Agora, o tempo. A gente aprendeu no comecinho da aula que o tempo de uma única repetição é chamado de período. Então a frequência fica para a gente o quê? 1 sobre período. E reforço o que a gente viu agora há pouquinho, que aquele corpo que executa o movimento num período menor vai ser aquele movimento que tem uma maior frequência. Agora, em relação à unidade. Tempo no sistema internacional é segundos. E frequência no sistema internacional vai ficar 1 dividido por segundo, que é a mesma coisa do que segundo elevado a menos 1. A unidade que a gente vai usar para frequência no sistema internacional é o Hertz. Pessoal, agora olha só, você está vendo um vídeo aqui atrás de mim que mostra um motor de carro trabalhando. No carro, a gente tem sempre a rotação do motor. Essa rotação do motor é medida em RPM. O que é RPM? São rotações por minuto. Existe uma forma de transformar unidade de RPM para Hertz e vice-versa. E é isso que eu quero ver com vocês. Vem aqui comigo. Pessoal, RPM significa para a gente o quê? Significa rotações por minuto. Agora olha só, para a gente fazer a conversão entre Hertz e RPM, a gente precisa ter algumas coisas muito claras. Por exemplo, Hertz. Hertz para a gente significa o quê? Que eu tenho uma repetição por segundo. Agora, RPM significa que eu tenho uma repetição por minuto. E uma coisa importante da gente relembrar aqui é o quê? É que cada minuto tem 60 segundos. Então vamos supor que eu tenho aqui uma rotação por minuto. E quero descobrir quanto que 1 RPM equivale em Hertz. É bem simples. Hertz é a cada segundo. Para a gente fazer essa transformação, vamos usar a expressão que diz que a frequência é para a gente o número de repetições num certo intervalo de tempo. E vamos supor que a gente tem uma frequência de 1 Hz. Então a frequência é igual a 1 Hz, quer dizer que é uma repetição em 1 segundo. Agora eu quero saber quantas repetições vão acontecer num minuto. Vamos pensar o seguinte, a frequência vai ficar igual a... Se eu tenho uma repetição a cada 1 segundo em RPM. Agora olha só, uma repetição em 1 segundo. Eu também posso dizer que essa frequência é igual a 60 repetições em 60 segundos. Como é que você chegou nisso? Bom, olha só, se eu dividir 60 por 60, vai dar 1, que é exatamente o que eu tenho ali em cima. Mas vamos voltar, vem cá. Eu quero descobrir o valor em RPM. Agora, no lugar de 60 segundos, eu posso escrever que 60 segundos é igual a 1 minuto. Então, eu posso dizer que essa frequência é igual a 60 dividido por 1 dá 60 repetições por minuto, ou seja, RPM. Resumindo, pessoal, 1 Hz é igual a 60 RPMs, ou seja, olha que simples a gente matar isso de cabeça. Se eu tenho Hz, quer dizer que eu tenho uma repetição a cada segundo. Poxa, se eu tenho uma repetição a cada segundo, e como 1 minuto tem 60 segundos, se eu quero saber quantas repetições eu tenho por minuto, é só eu multiplicar por 60. Então eu posso dizer que de Hz para RPM, eu multiplico por 60,
E aí, logicamente, de RPM para Hertz, eu divido por 60, tudo bem? E vamos usar, então, tudo que a gente estudou nessa aula para resolver dois exercícios. Os satélites geoestacionários são satélites que se encontram aparentemente parados relativamente a um ponto fixo sobre a Terra, geralmente sobre a linha do Equador. Como se encontram sempre sobre o mesmo ponto da Terra, os satélites geoestacionários são utilizados como satélites de comunicações e de observação de regiões específicas da Terra. Marque a alternativa que indica o período de revolução de um satélite geoestacionário. Como a gente já viu mais no começo da aula, o satélite geoestacionário vai demorar para dar uma volta o mesmo tempo que a Terra demora para rotacionar em torno do próprio eixo, que é 24 horas. Tudo bem? Exercício 2. O tacômetro é o equipamento que mede o giro do motor de um carro e mostra em tempo real para o motorista o número de giros por minuto, rotações por minuto, dá na mesma. Determine a frequência em Hz e o período em segundos para o motor de um carro cujo tacômetro indica 3.000 RPM, rotações por minuto. Vamos lá então, pessoal, olha só, são 3.000 RPM, ou seja, são 3.000 rotações em 1 minuto. Eu quero descobrir esse valor em Hertz, ou seja, eu quero saber quantas rotações eu vou ter em 1 segundo. Agora, eu não posso usar minuto e segundo. Como eu quero descobrir Hertz, que é em segundo, eu vou tirar esse 1 minuto aqui e vou dizer que são 3.000 rotações em 60 segundos. E aí, resolvendo essa regrinha de 3, a gente faz o que eu acabei de te mostrar com a equação, ou seja, a gente faz a transformação entre RPM e Hertz. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Nessa situação a gente sabe então que é só multiplicar cruzado, então eu vou fazer x vezes 60, que vai dar pra gente 60x, é igual a 3.000 vezes 1, que vai dar 3.000. E aí, para achar a frequência em Hertz, a gente vai pegar o 3.000, que era em RPM, e vai dividir por 60, como eu te expliquei agora há pouquinho, tudo bem? Com isso, a gente vai achar que x é igual a... Simplifica um zero aqui de cima com um zero de baixo, e aí 300 dividido por 6 vai dar para a gente 50 Hz. Se a gente olhar para as alternativas, só tem uma delas que diz que a frequência é 50 Hz. Então, de cara, a gente já conseguiria responder o exercício. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero determinar com você o período, que é outra grandeza que ele pediu. A gente aprendeu que a frequência é igual ao inverso do período. A frequência, a gente sabe que vale 50 Hz. É igual a 1 dividido pelo período. O que eu posso fazer aqui? Eu posso trazer o período ali para cima e o 50 para baixo. Então vai ficar para a gente que o período é igual a 1 dividido por 50. E se a gente dividir 1 por 50, a gente vai chegar que o período é igual a 0,02. Como eu usei a frequência em Hz, a gente tem o período em segundos. Agora, a nossa frequência é 50 Hz. O período é 0,02 segundos. Agora, se você olhar nas alternativas, as respostas estão representadas com potência de 10. E para a gente representar esse período com potência de 10, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer a vírgula andar 2 casas para a direita. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a... Como eu quero representar um valor pequeno aqui, então eu vou colocar 10 na menos. Agora, quantas vírgulas a casa anda? Anda 1, 2. Então é 10 na menos 2 segundos. E aí, por mais que a gente já soubesse que a nossa resposta é a letra A, a gente achou o período certinho que ele tinha perguntado. Então, o gabarito para a gente é a letra A. Pessoal, e com isso a gente finaliza a nossa primeira aula de movimento circular e uniforme. Na próxima aula a gente ainda fala sobre esse assunto, vendo algumas outras grandezas novas, tá certo? Tchau e até a próxima aula.